Opa! Bom dia, meu querido e minha querida. Cafezinho quente e Deus cuida da gente. Ô, meu lindo, minha linda, Bolsonaro se internou. Se internou logo depois, segundo as más línguas, né. Eu não sei se o povo tá inventando conversa, mas diz que Bolsonaro se internou logo depois que ele ficou sabendo, né, que Mauro Cid, o seu ex-ajudante de ordens, que estava preso, que ele tinha sido liberado por Alexandre de Moraes, da cadeia, né. Ele foi preso pelo áudio que vazou e tal, toda aquela situação que a gente já sabe. Aí, assim que ele ficou sabendo que Mauro Cid foi liberado da cadeia e que foi confirmado a manutenção da delação de Mauro Cid, diz que Bolsonaro já deu problema e correu e foi para o hospital, lá em Manaus. Aí ele foi para o hospital, ficou internado, depois saiu, depois teve que voltar de novo, e na última que está na metrópolis, disse que ele vai continuar o atendimento em Brasília, não é. Meu querido, eu não vou mentir para vocês, para mim a delação de Mauro Cid ia cair, depois de toda aquela situação em que ele foi preso, até mesmo por suspeita de tentativa de obstrução da justiça, né, de embaraçar o trabalho da polícia, com aquele áudio que vazou, né, ele falando que já tinha sentença pronta, que ele estava sendo coagido pela Polícia Federal para falar aquilo que eles queriam ouvir, aí ele saiu preso lá da audiência no Supremo Tribunal Federal e tal. Eu pensei que a delação fosse cair. Para a delação não ter caído, ele deve ter falado mais. Porque a grande situação dentro desse ambiente, para a gente encerrar esse assunto, que eu acredito que foi um dos principais objetos de perquirição ali, de indagação pela Polícia Federal e até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não foi nem quem era o interlocutor daquela daquele daquele áudio que vazou, não era nem com quem ele estava conversando. Isso não é o mais importante dentro de toda essa investigação. Para mim, o mais importante e que Mauro Cid tinha que responder e que foi feita essa pergunta, que eu ainda não sei se ele respondeu ou não, foi em relação a conversas dele com outro tenente-coronel, em que esse outro tenente-coronel pedia dinheiro dentro do contexto da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro e do acampamento em frente ao quartel-general de Brasília, em que ele pedia dinheiro para Mauro Cid, dinheiro para passagens, estadia e material. Polícia Federal tem essas conversas. E onde esse coronel, tenente-coronel, ia para o Rio de Janeiro trazer um grupo de militares de elite, o tal de Kids Pretos, para participarem ali, irem para o acampamento e para participarem, porque estava à véspera do dia 8 de janeiro. Aí Mauro Cid, em resposta, perguntou assim: 100.000 dá? Isso tudo conversa WhatsApp. Aí o outro coronel falou assim: para começar, dá. A grande pergunta que deve ter sido feita é essa: quem pagou, financiou para esse grupo de militares de operação especial irem para o QG de Brasília? Inclusive, segundo a Polícia Federal, eles foram inclusive para dar curso, para ensinar os golpistas ali como invadir, como adentrar um ambiente. Então essa é a grande situação. Por quê? Sendo reverberado que, por exemplo, foi Bolsonaro, aí vai vir um gadinho e vai falar: "Não, André, mas aí você está perseguindo Bolsonaro". Não, o a Mauro Cid era o quê? Antes de ser ex-ajudante de ordem, Mauro Cid era o quê? Você não sabe? Ele era um dos diretores da Apex, da agência brasileira que tem lá em Miami, nos Estados Unidos. Ele era um dos diretores lá, essa agência é estatal, em que Bolsonaro colocou ele lá.
Aí Bolsonaro fez o quê? Trouxe ele para perto dele, como ajudante de ordem, e colocou no seu lugar o seu pai, Lorena Cid, a mamatinha lá da Apex, do cargo da Apex, que é uma agência de fomento, de trazer negócios, financiamento, a exportação e tudo mais no Brasil, e conseguir isso lá fora. Aí tem servidores públicos e pessoas contratadas, escolhidas pelo presidente da República, para trabalhar nessa agência lá. Então, Mauro Cid foi trazido de volta para o Brasil para ser ajudante de ordem de Bolsonaro, pessoa de primeira linha de confiança. Então, ele não era qualquer um. Então, eu acreditar, ou então eu vislumbrar que ele estava obedecendo uma ordem dentro dessa sanha golpista, é o natural, é até o coerente, diria. Então, essa é a situação. Quem pagou? Porque aí vai entrar no aspecto de outros meandros processuais penais, criminais, em que não vai ser só investigado como autor intelectual, mas também, daqui a pouco, como financiador. Se ficar comprovado que Mauro Cid pagou esse dinheiro para esse grupo e que esse dinheiro, por exemplo, veio dos cofres públicos, aí vai ter pior ainda, aí vai ser pior, porque aí vai entrar outros crimes. Veio dos cofres públicos e foi financiado pelo presidente da República à época, que não aceitava o resultado das eleições e que queria, porque queria anular tudo. Por quê? Porque não foi ele que ganhou. Isso é o quê? É golpe. Que no caso não deu certo porque ficou só no âmbito da tentativa. Se lascaram. Então, isso é muito importante. E, segundo alguns interlocutores, Bolsonaro, quando ficou sabendo que Mauro Cid tinha sido liberado da cadeia por Alexandre de Moraes e que a delação foi mantida, meu querido, abriu o bico e falou o que tinha e o que não tinha para falar. Esse é o fato. Não tem jeito. E talvez por isso que Bolsonaro realmente foi parar no hospital. Porque Bolsonaro tem muito medo de ser preso. Esse é o fato. Diferente dos boatos. Os boatos estão dizendo o quê? Ai, como esse gadinho é sofrível. Eles estão falando que Alexandre de Moraes é o efeito Elon Musk. É o efeito Elon Musk e Alexandre de Moraes, como está com medo de Elon Musk, já soltou Mauro Cid. Ah, patifaria, deixa de idiotice, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso é um grupo pequeno que fala, viu? Porque foi interessante, eu dei uma voltinha no submundo bolsonarista das redes sociais, muitos nem falaram sobre isso. Ou seja, ó, Mauro Cid já é persona não grata, já ó, já esqueceram, não é? Ué, mas será foi porque Mauro Cid falou a verdade? Está falando a verdade? Principalmente em relação ao Bagrezinho, que está pegando de 14 a 17 anos, em que o grande medo da cúpula bolsonarista é quantos anos eles irão pegar, como ele falou no áudio, com um interlocutor que até agora eu não sei quem é. Não sei se ele falou para Alexandre de Moraes quem é na delação. Então, assim, é uma loucura. Ai, Elon Musk vai comprar a Globo. Patifaria. Ô, meu pai, eu vou falar. Não, para vocês acreditarem que Elon Musk é defensor de liberdade do outro, é contra a censura. Ah, não. Aí você vai me desculpar, porque aí realmente é um nível hard de fanatismo e de cegueira que não dá nem para dialogar. Não dá nem para dialogar. Entendeu? Então, como a gente não quer brigar, o que a gente faz, meu lindo, minha linda? A gente ri. A gente ri. Fala, ô, meu lindo, então é essa situação. Bolsonaro, pelo que tudo indica, está aí com medo, não é? E a outra situação que eu quero falar com vocês. Show da Madonna. Como que os bolsonaristas são hipócritas, não é? Não todos. Não, não todos. Por favor, não se ofenda. Não todos. O que tinha de bolsonarista no show da Madonna se escondendo, né, deputado? Né, senador? Foi, foi.
Foi, meu lindo, minha linda. Estava ali no show, em transe, Bolsonaro internado e os bolsonaristas. É porque o governo Lula está pagando o show da Madonna, a lei do Rouanet, toda aquela situação de fake news, de usar politicamente um evento que foi fantástico para a cidade do Rio de Janeiro, fantástico. Trouxe negócios, trouxe emprego, trouxe renda, enfim, muito bom economicamente para a cidade do Rio de Janeiro, não é? Aí os bolsonaristas, não é? Muitos escondidos e camuflados lá no show, escondidozinhos, porque tem medo de ser criticado, não é? Porque é uma hipocrisia, é uma situação louca, em que muitos estão dentro do armário, doidos para sair do armário, mas não é só isso, não, muitos nem têm coisa de armário, mas estavam lá, era uma festa, foi um espetáculo, um show, foi. Agora, lógico, se você é conservador e que tem realmente os seus limites, você não tem nem que estar ali, normal, tranquilo, cada um na sua, e isso é democracia, e o espaço de cada um tem que ser respeitado. Agora, você que fica apontando o dedo para os outros, fica se dando uma de conservador, de não sei o quê, bebê, adora essa pauta de costume, essa coisa de moral e de apontar o dedo, de julgar os outros. Você estava fazendo o quê no show da Madonna? Para depois ficar criticando, ou melhor, se escondendo, não é? Então vamos parar com isso, porque eu tive notícias que tinha deputado e senador bolsonarista no show de Madonna. Doido, e estava ali quietinho, se escondendo, estava até se disfarçando. E o povo aí falou, e os bolsonaristas já estão nervosos com isso, porque enquanto o mito estava no hospital, não é, estava essa situação. E o estado do Rio Grande do Sul, o caos. E eles tentando meter o pau no governo, falando que o governo estava bancando o show da Madonna. Mentira, isso é fake news. Quem bancou o show da Madonna, Andréia? Primeiro, ele quase que banca por si só para uma informação, entendeu? Todo o trem que traz para a cidade. O Itaú, a Heineken, o governo do estado, do governador bolsonarista Cláudio Castro, e o prefeito faz ali, eles que bancaram o show, que trouxe, vou repetir, muitos negócios e mostrou a cidade do Rio de Janeiro, a sua beleza, para o mundo todo, que vai ter como consequência mais turismo, mais gente para vir gastar os seus dólares, os seus euros ali no Rio de Janeiro, meu querido, minha querida. Então, vamos parar com isso. Ai, Lula, foi o governo federal, gastou dinheiro com show. Não foi. Poderia ter sido. Poderia ter sido. Não teria problema nenhum. Tem um recurso para a cultura, se o governo achasse que fosse necessário e precisasse, o que não precisou, poderia ter colocado, sim, a dinheiro ali, mas não foi o caso. Então, vamos parar de mentira, vamos parar de tentar usar toda essa situação para fazer politicagem rasteira. Mas minha avó sempre dizia, né, que cada um dá o que tem. E é o que o bolsonarismo tem para dar. Mentira, fake news, discurso de ódio e muita, mas muita hipocrisia. E eu sei que você estava lá, viu? E não tem problema nenhum você estar lá, nenhum. O problema é apontar o dedo para os outros e depois tá lá. E agora a gente tem que ser feliz. E a gente não gosta de fofoca. A gente não gosta de fofoca e a gente é feliz. E cada um tem que ser feliz. E o show foi um espetáculo. Simples assim. Quem foi, aproveitou. Quem não foi, não vai mais, muito possivelmente. Ô, meu querido, do menino, do Pimenta, o Pimenta desmentindo, mentiroso. Bota aí, vai. Amanhã, fiquei trabalhando até tarde da noite, começamos a trabalhar muito cedo hoje. Infelizmente, eu preciso fazer esse vídeo para vocês. Eu tô perplexo, gente, com a quantidade de mentira, com a quantidade de fake news, com a desinformação e com os vídeos que estão circulando, tentando criar uma narrativa mentirosa de uma ligação com o show da Madonna
com a tragédia do Rio Grande do Sul. Eu não consigo entender como, num momento como esse, que a gente está trabalhando para salvar vidas, tem gente que se dedica para produzir mentira, sem escrúpulos. Gente, o show da Madonna foi pago pelo Itaú e pela Heineken, com apoio da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado. E gerou um enorme movimento positivo para o turismo e para a atividade econômica do Rio. Mas as pessoas, de forma criminosa, disseminam uma mentira que foi financiado com a Lei Rouanet, com o dinheiro do governo federal, o dinheiro que poderia estar sendo investido no Rio Grande do Sul. Isso é mentira. Meus queridos amigos e minhas amigas, a hora é da gente fazer uma grande corrente positiva num momento dramático como esse que o governo está assistindo e lutando e trabalhando desde a primeira hora. Foram mais de 10 mil pessoas que nós já salvamos, gente. No esforço do governo federal, governo do estado, com as prefeituras, voluntários que nos emocionam com a sua dedicação, com o seu esforço. Então chega de mentira, gente. Chega de fake news. Vamos denunciar essas pessoas que não merecem o nosso respeito. Pelo menos em respeito às famílias das pessoas que morreram. Vocês podem parar de mentir. Gente, viu? Aí mente em relação ao show da Madonna, tenta usar politicamente o show da Madonna com mentira, e a tragédia do estado do Rio Grande do Sul. Essa tragédia, ela nos passa várias mensagens. A primeira mensagem, na minha concepção, vem como um resultado do negacionismo durante o governo Bolsonaro, que tem na gênesis do governador do estado do Rio Grande do Sul, ali, Eduardo Leite, lamentavelmente, negacionista em muitas oportunidades. Teve a primeira tragédia, teve a segunda tragédia, teve a terceira tragédia, ele estava no show, e agora teve a quarta tragédia. E segundo denúncia de próprio deputado estadual, não foi revestido valores significativos do orçamento do ano passado para esse ano em relação à catástrofe, à segurança e políticas de meio ambiente, bem como especialmente para a defesa civil. É o seguinte, a natureza, o clima, ele vem e vem os resultados. Não adianta. Ou a gente trabalha junto com a ciência, respeitando e aprendendo a conviver de forma equilibrada, de forma sustentável com o meio ambiente, ou ele vai trazer os resultados. E ninguém segura os resultados quando vem do meio ambiente, seja climático, seja de qual monta que for. Logo, esse negacionismo que nós vivenciamos de forma contundente durante os 4 anos do governo Bolsonaro e que reverberou até hoje para vários empresários. Tem postagem de empresário do Rio Grande do Sul, que a gente conhece, Periquito, que é ridícula, gente. Que ele fala que esse trem de clima, de desastre ambiental, de clima, isso é uma bobagem, que isso não tem como. Você está entendendo? É o negacionismo. Tem como sim. A gente tem que aprender a viver respeitando o mínimo da natureza. O problema é que a gente não quer respeitar nada. A gente quer desmatar tudo, a gente quer matar tudo. Onde o ser humano entra, a natureza padece. E isso tem consequências climáticas. E é o que está acontecendo. E se não aprender, a cada dia vai ser situações e eventos piores. Como muitos estão falando, vai ser um novo normal. Por quê? Porque é isso que estamos plantando, enquanto sociedade, enquanto nação. E se tem um presidente ainda, como tinha Bolsonaro negacionista, aí acabou tudo, meu querido. Aí nós estamos colhendo aquilo que plantou. E o pior de tudo é tentar usar politicamente essa situação. Como tentou o governador do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Leite, no início tentou sim tirar a responsabilidade, os holofotes de si para jogar para o governo federal. Lula foi para cima e mostrou que estava junto, que estava presente.
já destinou 580 milhões de reais em emendas para o estado do Rio Grande do Sul. Eu fico pensando, se fosse o outro presidente, o Rio Grande do Sul estava lascado, porque ele, se brincar, ele ia falar o quê? "Tô nem aí, o que que eu tenho a ver com isso? Eu não sou coveiro", porque já foi esse. "Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça o quê? Eu não sou coveiro, eu não tô nem aí, não tem nada a ver com isso. E daí? E daí?" Essas seriam as respostas de Bolsonaro, como foi anteriormente. Hoje tem um presidente que não é perfeito, nunca foi e nunca será, mas é um presidente que faz, que tenta e que procura ajudar e resolver, independentemente se o governador X ou Y, inclusive, está tentando usar politicamente essa situação. Mas o grande responsável por tudo isso é o governo anterior, pela sua postura negacionista, em que nós estamos colhendo os frutos, e o governo atual, que continuou nessa sanha negacionista, de não tratar o meio ambiente como tem que ser tratado, com respeito, com equilíbrio, e de forma sustentável aprendemos a conviver. Simples assim. Agora, quando eu estava estudando para falar com vocês e lendo, eu percebi o mesmo modus operandi que Bolsonaro usava quando era presidente, de jogar a responsabilidade para o outro. Você lembra? Bolsonaro era o seguinte: a responsabilidade nunca era dele, enquanto presidente. Ele falava: não, a culpa é dos prefeitos. Aí, quando não dava mais, ele falava: não, a culpa é dos governadores. Quando dava mais, não, a culpa é do Supremo Tribunal Federal. Mas nunca a responsabilidade era dele. E a responsabilidade disso é do Rio Grande do Sul. E que precisa, e precisa muito do governo federal. Só que ele percebeu isso. E ele percebeu que ele tinha que dar um minimamente de resposta para o povo que votou para ele como governador. E baixou a bola. E agora realmente está junto com o governo federal no sentido de tentar resolver o problema e não usar esse problema politicamente para fazer proselitismo político e palanquete, porque foi isso que ele tentou no início. Só que o governo enquadrou ele e colocou ele no lugar dele. Como, André? Com atos e fatos e ações, e tirando o dinheiro do bolso para investir no estado do Rio Grande do Sul, nesse momento. E os bolsonaristas, extremistas, estão postando nas redes sociais que o governo não está fazendo nada, que o governo não está ajudando. Inclusive, Silas Malafaia já fez vídeo falando isso. Eduardo Bolsonaro fez uma postagem falando que o governo não está ajudando. Mentira. Como esse povo é cínico? Gente, isso é independente de sigla partidária ou de ideologia política. Independe, fosse o governo que fosse, se desse o suporte como está sendo dado, tinha que ter, no mínimo, reconhecimento. Porque também não estão fazendo mais do que obrigação, mas o reconhecimento é necessário. Para quê? Para dar o crédito a quem merece. Só que eles não têm isso para dar. Você lembra da mensagem da vovó? Eles não têm isso para dar. O que eles têm é mentira, fake news, teoria de conspiração. É só isso, mais nada. E é lamentável. Alguns números aqui. Eu vou botar aqui para você. Ontem mesmo, Lula, alguns ministros e Bruno Dantas, presidente e ministro do Tribunal de Contas, todos estavam juntos. E olha como Lula ele tem a visão política. O que Lula fez? Ele poderia ter trazido os holofotes para si. E poderia ter liberado os milhões, como liberou hoje, agora, 580 milhões. E o prejuízo, até o momento, está orçado em 559 milhões. Lula liberou agora 580 milhões. Ele poderia ter trazido os holofotes para ele. Porque, querendo ou não, você gostando ou não, grande parte do orçamento está na caneta dele.
O que Lula fez? Chamou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chamou o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou o presidente e ministro do Tribunal de Contas da União, chamou o ministro para Edson Fachin, que representou o Supremo Tribunal Federal, e foi se encontrar lá no Rio Grande do Sul, junto com o governador. Para que ele fez isso, André? Primeiro, para ele participar a responsabilidade com todos os poderes. Segundo, para ele ter mais fácil o entendimento da urgência e da necessidade na liberação de verba, sendo necessária. E o será. E ele trouxe os holofotes para todos os poderes. E eu reitero, ele poderia ter concentrado nele, mas não, ele chamou todo mundo. Para quê, Andréa? Para ficar mais rápido. A liberação de verba, com o apoio do Tribunal de Contas, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, caso seja judicializado, e também com a anuência do presidente do Senado, que é presidente também do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e a anuência de do Arthur Lira, presidente da Câmara. Para quê? Para ter celeridade e para não ter ciúmes, porque, infelizmente, tem poder que tem ciúmes do outro. Ué, mas só Lula que está aparecendo? Só Lula que está aparecendo? E Lula é esperto, porque hoje o Congresso Nacional tem mais de 50 bi na mão do orçamento. É hora de Lula realmente chamar atenção para isso e falar: o dinheiro das emendas que vocês têm na mão é para isso, é para ajudar os estados, é para ajudar agora. Você percebe a capacidade política de Lula? De trazer todos os poderes para essa demanda? Tamanha a gravidade da situação e não querendo fazer proselitismo político e trazendo os holofotes totalmente para si? O que Eduardo Leite tentou fazer, só que se lascou. Veja aqui um pouquinho disso que ocorreu. Está ocorrendo toda a situação. Tem um gigantismo acontecendo de mobilização, mas a gente ainda tem muitos desafios pela frente. Então, presidente, o senhor disse com muita firmeza que não faltarão recursos. Não faltarão recursos para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado por essa compreensão e sensibilidade. É um grande esforço de unidade que mostra a dimensão histórica desse momento e a responsabilidade de todos que estão envolvidos nessa missão. Então, se eu pudesse deixar um pedido aqui, presidente, com a sua acessibilidade, com a sua liderança, está aqui o presidente da Câmara, do Senado, tem que excepcionalizar a maior tragédia climática que esse Brasil sofreu, que é nesse momento. O Poder Judiciário brasileiro está presente para unir os seus esforços a fim de salvar pessoas e reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Saibam cada um de vocês que vocês têm a solidariedade, por certo, de todos os estados da federação, de todo o povo de cada um desses estados da federação, de todos os poderes que estão aqui representados. E a nossa responsabilidade essa semana será de perseverança, de discussão e de rumo para que a gente ali elabore uma medida totalmente extraordinária. Nós devemos também utilizar regras mais flexíveis para que o objetivo final de toda a ação do Estado, que é a proteção dos cidadãos, para que isso seja atingido de maneira eficiente e eficaz. Eu estou muito satisfeito com a presença do Lira, do Pacheco, do Fachin, do Bruno Dantas, porque eu queria ouvir deles o que eles falaram. Tá? Ou seja, não haverá impedimento da burocracia para que a gente recupere a grandiosidade desse Estado. Pode ficar certo disso. Percebeu? Estava ali, representante do Supremo, Edson Fachin, estava representante ali do Tribunal de Contas, o presidente, Bruno Dantas, representante do Senado, Rodrigo Pacheco, representante da Câmara de Deputados, Arthur Lira, e o presidente da República. Ele chamou todos para estarem juntos nessa guerra. Por quê? Precisa.
precisa de liberação de valores, precisa de uma série de situações que são burocráticas e que precisa da celeridade necessária. Para isso, o envolvimento de todos. Reitero, nós temos que ficar muito atentos a esses movimentos de fake news e de mentira nas redes sociais. Eles tentam de tudo para suplantar o que está por detrás de tudo isso, que é o pavor e o medo de Bolsonaro de ser preso junto com a cúpula que o acompanhou, que foram coautores, partícipes e cúmplices, notadamente, especialmente em relação à tentativa de golpe. Para isso, tudo que o governo fizer agora, se eles puderem criar mentiras, factoides, fake news, para desviar os holofotes e para fazer sempre aquilo que eu sempre digo para vocês, que é muito importante hoje nas redes sociais, que é pautar o debate. Eles tentam fazer isso para pautar o debate, porque assim, se eles conseguirem pautar o debate, meu querido, significa que a mentira pegou. Que é só isso que as redes sociais vão mostrar, as mentiras. Então, eles tentam e jogam conteúdo a todo momento com mentira e fake news, seja no show da Madonna, seja em relação ao que o governo pagou, federal, e o governo não pagou nada, seja em relação à situação caótica, à tragédia do estado do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, Bolsonaro internado. Assim que ficou sabendo que Mauro Cid foi liberado da cadeia e que continuou, foi confirmada a manutenção da sua delação. Os fatos falam por si só. Narrativas tem um monte. Factoides tem a rodo, como diz o povo. Mas os fatos estão aí, para quem quiser ver. Porque tem gente também que não quer ver. Tem gente que gosta de ser iludido. Tem gente que quer ouvir só aquilo que ele quer ouvir. E ser enganado, e ser levado, e ser tocado. A verdade é uma só. Hoje nós temos um governo que não é perfeito, mas é humano e compromissado, e que tenta e que faz. Rio Grande do Sul que o diga, não é? Não é, Eduardo Leite? Você que o diga, está tendo todo o suporte necessário. Isso é fato. O fato do show da Madonna, fato. Quem bancou é fato, o que ela trouxe para a cidade é fato, e pronto, e acabou. O resto é factoide de um grupo que é manipulado e de um outro que está por detrás e na frente que é interessado. Notadamente em quê? Em fragilizar novamente as instituições para um acordão de anistia. Só que não vai ter. Escreve aí, meu querido. Não vai ter. Pode usar o seu jus esperneandi, pode mentir, pode criticar, pode. A hora de cada um vai chegar. E se tem uma coisa que foi feita para cair, foi máscara. Máscara foi feita para cair. E a mentira existe para ressaltar a verdade, para dar uma maior luz à verdade. E você querendo ou não, e você gostando ou não, Lula é um presidente muito mais competente, compromissado e capaz do que o ex-inelegível, tri-inelegível. Meu querido, minha querida, escreve aí, ó, nossa solidariedade para o pessoal do Rio Grande do Sul, tudo vai se acalmar e tudo vai ser reconstruído, pode ter certeza disso. É um momento de resiliência, de resistir, de avançar e de parar para a gente pensar, enquanto nação, o que nós estamos fazendo com o meio ambiente, com a natureza, com a fauna e com a flora. Porque quando ela dá respostas, ninguém segura. Eu vou colocar aqui, é importante, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Isso aqui, ó, deixa eu fazer até um alerta em relação a isso, para a gente mostrar aqui, ó. Olha aqui. Já está tendo muito golpe em relação a isso aqui, ó. Por isso que eu estou colocando o site direto do governo do Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o site,
Tá vendo que é .gov aqui, gente? Aqui em cima, ó. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. .gov. Tem que estar .gov, tá? Esse aqui é o site do Rio Grande do Sul. Aí tem aqui, ó, o Pix do estado mesmo, oficial, do governo do Rio Grande do Sul. Quem puder ajudar, se cada um fizer um pouquinho, já vai ajudar bastante, viu? E tome cuidado com o golpe. Já está tendo golpe aí, gente. Vá no Pix oficial, tem um site oficial do governo, para que você não caia em golpe, tá bom? A chave Pix, tem um QR Code aqui, mas é o CNPJ do estado do Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Isso aqui é o CNPJ do estado do Rio Grande do Sul, tá? Doe para instituições que sejam oficiais, para não cair na mão de malandro, né? Porque aí o dinheiro não chega ao seu objetivo, que é realmente atender aquelas pessoas que precisam, tá bom? Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte a live, compartilha, escreve assim, ó, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Tá bom, meu lindo, minha linda? Você que não gostou, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, viu? Papai Lula cuida. Pode ir embora, não tem problema não. Meu querido, eu vou voltar às 12h30 com as atualizações e principais informações para você, viu? Andréia Gonçalves e você sempre, viu? Meu querido, minha querida, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida, tchau, tchau.